riscos de uma gestação é ter o bebê antes do tempo esperado. A gravidez normalmente é aquela que dura entre 37 e 42 semanas, a gravidez normal. Mas estima-se que 12% das mulheres entram sim em trabalho de parto mais cedo. E isso pode acontecer devido a infecções, sangramentos, aumento das contrações ou até mesmo pelo estresse psicológico ou físico da mãe. Os fatores que podem ajudar no parto prematuro são muitos, viu? Mães que fumam, as que têm anemia, as que já fizeram cirurgias no colo uterino ou também pelo curto espaço de tempo entre uma gestação e a outra. O risco de haver uma complicação durante o parto é alto, principalmente pelo fato do bebê ainda não ter todos os órgãos formados. Mas para tirar todas as nossas dúvidas, eu já estou aqui com o Dr. Belarmino José da Silva. Tudo bem, doutor? Um prazer aqui estar com o senhor. A gente sempre que fica atrás das câmeras, né, ali, vendo o seu bate-papo com a Susan, e hoje sou eu que estou aqui. Mas eu quero deixar claro para quem está em casa, para quem dá o privilégio da audiência aí do Ver Mais, que essas duas garotas, a Susan e a Liliane Machado, colocam, são as pilotos do Ver Mais, agregando toda a equipe todo aqui mundo, da cinegrafistas, né? os Mas meninos. é com essa garota que a gente conversa antes de entrar e ela que nos dá a direção e o rumo, tá? Que hoje está a Rafaela. Tá, Rafa, estamos com a Rafa hoje. Isso aí, doutor. Então, esse assunto que a gente trouxe hoje é um assunto bem... que gera muitas dúvidas e bem pertinente também, né? O que causa mais dúvida, doutor, assim, digamos, no parto prematuro? O medo de todo casal, a partir do momento que é feito o diagnóstico de uma gravidez, é de ter, eventualmente, um filho com algum problema físico ou neurológico e outra que possa vir antes do período. Que, como foi muito bem colocado na introdução, o trabalho de parto prematuro é considerado entre 20 semanas e 37 semanas. O bebê maduro, ele está com 40 semanas, que seria o 9º mês. E a preocupação grande do prematuro é que a última víscera a amadurecer é o pulmão. Então, não é o tamanho, não é o peso. Se o bebê não estiver próximo de 37 semanas, a possibilidade dele vir a ter uma insuficiência respiratória é muito grande. E uma vez tendo essa insuficiência, o bebê acaba tendo que fazer uso de uma UTI neonatal e lá, recebendo oxigênio, junto a outros recém-natos, a possibilidade de um desconforto respiratório ou de as coisas não se sucederem como o casal e a equipe médica espera, é muito preocupante. Então, a gente poderia abordar o tema de hoje como uma forma de prevenir o trabalho de parto prematuro, quais são as causas, as consequências, né, que em última instância, essa imaturidade pulmonar. Quais seriam as principais causas, então, doutor? As principais causas já começam durante as idas da mulher ao ginecologista, que deve ser, no mínimo, semestralmente. E a principal causa, antes da gravidez, são os hábitos alimentares, o uso eventual de medicamentos, né, drogas lícitas ou ilícitas, o álcool, o tabagismo, tudo isso pode levar a um trabalho de parto prematuro. E o intervalo entre uma gravidez e outra, o ideal, quando a mulher é mais jovem, é aguardar no mínimo 18 meses, o que equivale a 1 ano e meio. Por quê? Já se viu estatisticamente que quando a mulher tem muito na sequência, a possibilidade do útero guardar aquela memória das contrações ser muito mais eminente. Então, eu tenho algumas pacientes, meus colegas, da mesma forma, a gente observa que, quando há um intervalo maior, o útero ele se reestrutura para poder receber esse feto e poder levá-lo até a maturidade. Como há uma dilatação do útero, que passa de meras gramas para em torno de 1 quilo, mais ou menos, a estrutura do útero em si, esse peso faz com que, quando a mulher não retrocede o processo da gravidez anterior, ela possa predispor a um trabalho prematuro na subsequente. Por exemplo, acabou de nascer, está amamentando e engravida. Sim. Há um risco maior. 1 ano e meio, então, seria a janela ideal. E esse seria uma gravidez mais segura, digamos assim. E antigamente, a gente vê as famílias mais antigas, tinham muitos filhos na sequência. Minha avó, por exemplo, falando em família já, a diferença dos meus tios são de 2 anos cada um, porque... mas nesse caso, Liliane, o fator, penso eu, era pelo fato da mulher não menstruar durante a amamentação, achava-se que não ovulava. Então, o que acontecia? Muitas vezes, as senhoras que hoje são avós ou eventualmente estão acima da casa de 60 anos, tinha essa ideia de que tinha que menstruar para ovular, quando na verdade estava amamentando, não estava menstruando
não havia nenhum anticoncepcional na ocasião e quando via já estava com um amamentando no colo e outro no ventre. É Essa verdade. É uma das razões. Hoje em dia não é tanto assim, né, doutor? Não. Hoje em dia é mais programado e tal. Hoje em dia, até pela situação socioeconômica do país, a gente vê assim que os casais, felizmente, eles estão se programando e realmente existe o planejamento familiar. O que é muito bem-vindo é quando o casal está estruturado, a mulher, o homem, o casal em si está preparado para a acolhida desse ser que está chegando. E a gente vê também que muitas vezes o casal nunca se sente apto. Então, brincando, muitas vezes nós colocamos, se não tiverem, não vai acontecer. Porque é muita responsabilidade, realmente, você dar à luz a um novo ser humano e ter a tutela desse filho, desse novo ser humano, até a adolescência, até a vida adulta, em última instância, vida afora. Com certeza. E eu gostaria de colocar assim, nós temos essas causas alimentares. Uma vez grávida, o que pode propiciar o trabalho prematuro? Existem as questões anatômicas. Principalmente, a mulher deve ter essa consulta semestral com o ginecologista dela, porque havendo uma candidíase, um corrimento, o corrimento ele pode predispor a facilitar uma ruptura da bolsa, porque é uma infecção que a mulher tem, ginecológica, e essa bactéria, fungo ou protozoário, ele pode ocasionar pequena segmentação da bolsa e romper essa bolsa. Uma vez rompendo, a bolsa de líquido amniótico, ela é o que protege o feto contra infecções. E havendo um corrimento prévio, houve a fecundação, e estando lá o bebê, a gestante não pode receber antibióticos, ela tem uma série de restrições a medicamentos, porque os mesmos podem ocasionar uma má formação fetal. Então é interessante que a mulher não tenha o corrimento antes da gravidez e o obstetra possa orientar em relação à parte anatômica. Eu trouxe até aqui Vamos lá, eu acho que um fica material, mais fácil até para mostrar, de repente, né, com a ajuda do Jair aqui. O outro fator que a gente vê na consulta ginecológica, que a gente pode observar, é o colo uterino. Tem mulheres que têm essa região aqui do colo um pouco mais curta. O colo, ele geralmente em torno de 1,5 cm a dimensão dele. Então, se mulheres que têm um colo muito curto, que é essa região aqui, o que a gente faz? Há uma possibilidade de se dar um ponto aqui para não deixar a gravidez evoluir e no 9º mês a gente retira esse ponto. E quando já tem uma dilatação prévia, existem mulheres que têm uma dilatação prévia. Essa dilatação pode fazer com que o bebê venha antes da hora também. Né? Quando há, eu vou tirar o feto aqui, quando há dentro do útero um mioma, que é um tumorzinho que ele pode ocorrer nessa região aqui interna, ele vai disputar espaço com o bebê. Então, o bebê poderá ter uma dificuldade para se desenvolver, porque é uma disputa de espaço. Uma outra situação é quando o bebê, agora nós invertendo, ele fica numa posição... A posição do bebê, ela é totalmente... o bebê é quem decide. Mas se a placenta ela ficar muito próxima ao colo do útero, como está aqui, esse vermelhinho aqui, pessoal, é a placenta, tá? E aqui está o colo do útero. Então, se fica aqui próximo, a placenta ela está aqui e... Durante uma atividade física, a mulher ela começa a fazer muito esforço, essa placenta poderá tranquilamente gotejar sangramento para cá, o que a gente chama de placenta prévia. E quando há o descolamento da placenta, essa estrutura vermelha aqui, ela poderá passar pelo colo do útero, ocasionando que a gente chama de descolamento prematuro de placenta. Aí é sinal que tem que correr para o médico. Tem que interromper a gravidez. Então, são fatores assim que podem determinar. Um outro fator, Liliane, é a gemelaridade. Como os fetos disputam o espaço dentro do útero, existe uma limitação. Então, geralmente, mamães de 2, 3 fetos, elas têm que ser internadas previamente, receber medicação para não deixar ter as contrações antes da maturação pulmonar, para não termos fetos prematuros. Certo. Doutor, até as gestantes que estão nos assistindo agora podem ser que tenham essa mesma dúvida que me surgiu aqui. Minha avó já teve problema, minha mãe teve problema. Eu também posso ter esse problema, mesmo que a minha gravidez esteja normal? Sim. Existem fatores que não foram isolados totalmente, mas que mostram que mulheres que têm histórico familiar, sejam geralmente mais do lado materno, tias maternas, a avó materna, com histórico de trabalho de parto prematuro, tem uma maior possibilidade, sim. E elas devem relatar aos médicos que as assistem desse fato, porque é muito importante. E muitas vezes, antes de médicos somos humanos, essa pergunta pode faltar, mas caberia, no caso, pediria para as mamães, quando procurarem seus médicos,
deixarem ciente que há o histórico na família de trabalho de parto prematuro. Saber, deixar claro para não ter problema. Para facilitar. Doutor, idade também, menos moças mais novas, mais velhas, como é que fica? Assim, os extremos, porque a adolescente, antes dos 18 anos, o útero não está totalmente elástico o suficiente para poder comportar um feto. Então, ele é mais rígido. Então, o que ocorre numa adolescente? Primeiro que ela tem um desconforto muito grande, o útero não tem a elasticidade necessária para poder comportar esse feto, então uma maior possibilidade de um trabalho de parto prematuro. E acima de 40 anos, o útero também volta a ficar menos elástico, ele começa a ficar mais rígido. Não que uma mãe de primeiro filho não possa gerá-lo, ela vai poder, mas ela tem uma maior possibilidade de trabalho de parto prematuro, porque a elasticidade não é a mesma dos 19 até os 39 anos. Há uma queda dessa elasticidade. Também tem que cuidar. Vamos falar nesse assunto. Surgiu aquela dúvida da mulher, a grávida, a gestante, não sabe definir se é contração, se não é contração, bateu aquele desespero, ligou para o médico, não sabe. Como saber se é o momento da contração ou não, doutor? Excelente, é uma dúvida muito frequente. Primeiramente, a mulher, quando está entre 20 semanas e 37, a partir do 5º mês, ela começa a sentir os primeiros movimentos do bebê, aonde pode levar algumas vezes a dúvida é movimentação do feto, do bebê, ou é a contração. Na contração, a própria mulher vai sentir primeiro um desconforto que inicia nas costas, vem para frente, a barriga fica enrijecida. Antes disso, como é que é o ventre da mãe que não tem a contração? Ela consegue palpar o seu filho, ela consegue sentir, ela não sabe se é a cabecinha ou se é o pezinho, mas ela sente saliências no abdômen. E uma vez estando em trabalho de parto, ou iniciando alguma contração, a barriga enrijece, ela fica rígida, feita uma rocha, tanto é que não precisa se estar passando por essa dor, que nós, obstetras, conseguimos fazer esse diagnóstico colocando a mão sobre o ventre da paciente e a gente sente que está rígido, você não consegue palpar. O ventre, ele não cede, o abdômen materno, ele não cede, ele tá rígido. E a partir do momento que ocorre 3 contrações, que seria esse enrijecimento da pele, do abdômen, 3 vezes, aí tem que pegar o relógio e cronometrar. Contar em 10 minutos, ficou rígida 3 vezes por 20 segundos, é uma continha meio matemática, mas funciona assim internacionalmente. É sinal de que está ocorrendo uma contração. E que não é bem-vinda, dependendo se for abaixo de 37 semanas. Como o senhor estava falando aqui pra gente no intervalo, é melhor sim que seja uma mãe preocupada, que vá atrás, mesmo que não seja nada, né, doutor? Porque muitas vezes é mais fácil você inibir um trabalho de parto prematuro sem ter que internar a mãe, sem tirar ela do ambiente domiciliar, do dia a dia dela, eventualmente tem mais filhos, do que no início você consegue fazer o tratamento via oral sem ter que apelar para soro, porque muitas vezes a mulher tem que repousar, tem que receber medicamento endovenoso, e isso só pode ser feito no hospital. E para uma mãe e qualquer ser humano é melhor quando a patologia ou a situação, e no caso da gravidez, que não é uma doença, pode ficar inserida dentro de casa, melhor ainda. Então, na dúvida, procure. Se o médico está viajando, ele está em congresso, existem outros profissionais, a gente procura, tira dúvida, e quando o obstetra estiver, ou às vezes não tem a consulta, ou naquele momento o colega está atendendo uma outra paciente, isso pode acontecer. Mas tire a dúvida, porque uma vez desencadeado o trabalho de parto, é difícil revertê-lo. Melhor prevenir. Melhor doutor, prevenir. já temos ligação. Vamos lá? A Guacira, Jacira, quem fala? Alô? Alô? Caiu, gente? Não tem problema, continuem tentando, que daqui a pouco a gente tira as dúvidas. Deu para ouvir levemente. Doutor, o seguinte, nós falamos no outro bloco, o senhor estava comentando, que o último órgão a ficar maduro para o nascimento do bebê é o pulmão. Como saber se o pulmãozinho do bebê já está maduro? Excelente. Na verdade, o médico que assiste a mulher, nós temos através hoje, do ultrassom, uma forma de saber da maturidade pulmonar. Primeiro a gente faz uma continha e vê a última menstruação, que é a data em que provavelmente a mulher engravidou. Então, quando a gente fala em semanas, se está com 37, com 20, é sempre mais ou menos uma. Nunca fecha a data do obstetra com a data da mãe. E nessa data, a gente consegue situar o período em que a mulher, a gestante, está. E voltando à sua pergunta, Liliane,
A do bebê, o pulmãozinho do bebê. O pulmão, através do ultrassom, a gente consegue ver exatamente. A placenta, normalmente, ela é toda escurecida, ela é negra. No ultrassom, ela parece como uma película. Então, eu vou pedir ajuda do Jair aqui novamente. Essa é a placenta, aqui está o feto e a placenta. A placenta no ultrassom, ela parece como um invólucro totalmente escuro. E quando já está maduro, a gente consegue ver feito um céu salpicado de estrelas. Nessa região aqui da placenta, ficam pontos luminosos brancos. Então, é através da ultrassonografia que a gente consegue saber se o pulmão do bebê já está maduro ou não. Pela ultrassonografia e pela idade gestacional da mãe, se o bebê está realmente dentro daquele período. Então, nós temos isso. Outro fator que a gente pode avaliar se está em trabalho de parto prematuro ou não, o obstetra, a gente tem, através do ultrassom, ver se já tem alguma dilatação, se o feto já está encaixado. O que é estar encaixado? Quando ele já está na bacia, quando ele já está descido, já está ali embaixo. E tem situações que a gente consegue inibir esse trabalho de parto prematuro. Em que situações? Naquela em que a mulher já se encontra compensada. Por exemplo, a paciente é hipertensa e está dando picos de hipertensão, sugerindo uma pré-eclâmpsia. O cardiologista associado ao obstetra vai lá e faz o medicamento antihipertensivo. Tem um problema tireoide. O endócrino entra junto e compensa essa tireoide. Existe um diabetes. O endócrino entra junto e compensa o diabetes. Se for um sangramento que é placenta prévia, que é um gotejamento, o bebê, quando ele se movimenta, ele sacoleja essa placenta e descem gotas de sangue. Se for um sangramento discreto, é pedir para a mãe fazer repouso. Você pode inibir, mas tem situações que é melhor deixar nascer a inibir. Por exemplo, a pressão está 20/12, que é uma pressão elevadíssima. A mãe está na eminência de ter uma crise epilética e uma vez entrando numa crise epilética, tendo a pré-eclâmpsia, o feto entra em anóxia, ele não recebe oxigênio e o bebê poderá ter sequelas neurológicas. Então, antes que isso aconteça, é melhor intervir. Outras situações, hemorragia que não se consegue inibir, e quando o colo já está completamente dilatado, aí é melhor deixar nascer. Certo, agora sim temos ligação. Quem fala? Gláucia. Oi, Gláucia, tudo bem? Tudo, você? Tudo bem? Tudo certo, obrigada pela participação. Qual é a tua dúvida? Eu tinha um bebê de 34 semanas, por pré-eclâmpsia. Eu tive proternura, tudo, né? Ela recebeu corticoides, tudo. A minha pressão foi 21/12, como a toda menina acabou de falar. E agora um teste do pezinho constou que ela tem galactose. Isso pode vir do parto prematuro, é genético, o que é? Obrigado, Gláucia. Eu não vi o bairro. Eu acho que não perguntamos, né? Mas obrigado, Gláucia. Tribés. A Tribés. Obrigado, Tribés. Boa tarde. É o seguinte, é super bacana o que a Gláucia falou ali. Ela recebeu corticoide. Existe algum medicamento que acelera o amadurecimento desse pulmão? Existe. É o corticoide que a Gláucia citou. Então, assim, quando a gente está tentando inibir o trabalho de parto, com 34 semanas ou 30 semanas, no 5º, 6º mês, a tentativa de inibir é para amadurecer o pulmão. E como se amadurece? Através de injeções de corticoide feita intramuscular. Foi o que a Gláucia acabou de colocar. E respondendo especificamente e para todas as mães que passam pelo mesmo processo que a Gláucia. A Gláucia teve um rebento, um recém-nascido com 34 semanas. Então, ela recebeu o corticoide, amadureceu o pulmãozinho do bebê, ela tinha hipertensão, uma pré-eclâmpsia, então era exatamente a pressão que a gente havia citado, foi interrompido e agora parece que o bebê tem um problema que eu entendi como sendo de lactose. E ela queria saber se há alguma correlação com o trabalho de parto prematuro. A resposta é sim, há esta possibilidade. Não que seja. Por quê? Porque com 34 semanas o bebê não está maduro, ele é prematuro. Então pode levar um tempinho, Gláucia, e para as outras mamães que estão nos assistindo, para esse bebê recodificar esse sistema imunológico, enzimático. Como foi detectada uma pequena alteração, seja o teste pezinho, tem uma série de fatores que podem acontecer que com o tempo o bebê vai se codificando. Naturalmente, sem ajuda de medicamento, nada. Agora, claro, um profissional pediatra
vai acompanhar, provavelmente já está acompanhando, mas a resposta pode ter sido pelo trabalho de parto prematuro. Uma outra consequência que o trabalho de parto prematuro pode levar também, Liliane, é o fato de quando o bebê vai para uma UTI neonatal, como o pulmão dele é insuficiente para poder manter bem oxigenado esse pulmão, tem que sentar com oxigênio. E o excesso, não é o excesso, mas a necessidade do bebê pode ser muito grande e pode levar a alguma sequela oftalmológica. É uma preocupação que a gente sempre tem e comunica aos pais, olha, seu filho está precisando de oxigênio e esse oxigênio ele pode eventualmente trazer alguma alteraçãozinha da parte ocular. E uma vez sendo prematuro também, a melhor forma de receber esse feto é através de uma cesariana. Por quê? Porque estando menos de 9 meses, a estrutura física, óssea, cartilagem, o bebê é frágil. Então, o trabalho de parto pode levar algumas horas e isso faz com que possa ter alguma sequela, ou luxação de quadril, ou algum deslocamento de ombro. O adequado, quando é menos de 9 meses, é receber por cesariana, pela fragilidade do feto. Né? Menos de 8 meses e meio, eventualmente já está encaixado, ok, vai para parto. Mas se der para programar ali 7 meses, 8 meses, faça cesárea que é mais seguro. É mais certo, é mais correto? É o mais correto. Isso é um paradigma dentro da medicina obstétrica. E sempre lembrando, né, doutor? Ficou na dúvida, faça Procure contato o seu com médico, tire a dúvida, porque é reversível. Com certeza. Doutor, muito obrigada pela sua participação. Quer mandar um beijo para alguém, doutor? Como sempre, a Susan pede para você mandar um beijo. Eu esqueci hoje. Vai lá, doutor, seu mandar, espaço. então, assim, ó, primeiro para a Susan, que ela possa recarregar as baterias. A Liliane acabou de voltar de férias, né? E para toda essa família Vermais que está aqui, que sem todos, assim, inomináveis, não estaríamos no ar agora. E, em particular, para o pessoal do Progresso, acertei? Que sempre merece ligadinhos aí com a gente. Todos os bairros, todas as cidades aqui vizinhas, enfim, agradecer a todos e um privilégio estar hoje diante da lente aí com você, que sempre está nos bastidores conosco. Prazer é todo meu. E parabéns pelo desempenho, viu? Imagina, doutora, tá? a gente que agradece a participação.